não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Porque para, vamos dizer, essa nova possibilidade de conduta se tornar aceitável, ela tem que passar pelo filtro da consciência. A consciência não aceita tudo. Então, por isso é camuflá-la, mudá-la, mudar os nomes das coisas. E daí, quando isso chega a determinar a conduta, o indivíduo não reconhece mais a fonte e já não sabe mais nem o que é. Quer dizer, são milhares de condutas simbólicas que nós temos, que são camuflagens de impulso que você teve 10, 20 anos antes. Então, o ser humano funciona assim, e a sociedade também funciona assim. A sociedade não é nada mais do que um monte de pessoas reunidas por uma trama de relações muito complicadas que elas também não entendem. Então, quer dizer que se o elemento inconsciente ou semiconsciente já existe e tem tanta força no indivíduo, na sociedade tem muito mais. Né? Porque a trama de relações torna difícil você saber quais são as motivações verdadeiras no fundo. E essa estrutura básica explorada pela engenharia social. Claro, o que é engenharia social? É você estudar isto e você usar isto. Quer dizer, um engenheiro social, se for um cara, quer dizer, preparado, ele sabe tudo isso que eu estou dizendo e sabe como usar para as finalidades que ele deseja. Tá certo? Só que, vamos dizer, a engenharia social também tem as suas limitações. O engenheiro social também ele está comprometido com um projeto determinado. Então isso quer dizer que ele não está buscando entender a coisa em toda a sua profundidade, mas só no necessário para operar aquelas modificações que ele deseja, que frequentemente ele foi pago para fazer. Não é isso? Então, as implicações últimas daquilo que ele está fazendo, ele mesmo não compreende. Eu imagino, por exemplo, o senhor que programou, ou a equipe que programou essas técnicas educacionais que estão sendo usadas amplamente no Brasil atualmente, que são descritas pelo Pascal Bernardin no livro Maquiavel Pedagogo. São técnicas que foram estudadas, começaram a ser estudadas pelo Kurt Lewin nos anos 40 e que depois foram assimiladas pela ONU. Né? E a ONU, então, passa essas coisas aos países do terceiro mundo, os idiotas copiam tudo e começam a fazer aquilo no sentido de programar comportamento das jovens gerações. Então, você, de fato, você consegue obter aquele comportamento, mas você não tem ideia dos efeitos colaterais da coisa. Por exemplo, o fato de... O Brasil é um dos países onde essas coisas são assimiladas e usadas com mais inocência e mais entusiasmo, por assim dizer. Né? Então, a devastação intelectual da juventude foi um efeito colateral. Acho que ninguém estava programando isso. Nós queremos que as pessoas ajam assim, assim, assim. Bom, elas vão agir, mas vai ficar com QI 12. Né? Então, quer dizer que o engenheiro comportamental, ele não mediu todas as consequências, porque ele não estava interessado no conhecimento teórico da coisa. Então, ele deu na técnica para obter um certo efeito e obteve. O que vem depois, tá bom, o que vem depois não é da conta dele, mas é da nossa conta. Nós estamos estudando, nós queremos entender como é que isso acontece. Mas eu vou ler aqui o parágrafo do André Breton para vocês verem. Tudo está para ser feito. Vale a pena tentar todos os meios para destruir as ideias de família, país, religião. Os surrealistas pretendem saborear por completo a profunda tristeza tão bem encenada com que o público burguês acolhe a necessidade firme e inexorável que eles demonstram de rir como selvagens na presença da bandeira francesa, de vomitar o seu desgosto na cara de cada padre, de apontar contra a classe dos deveres básicos a arma de longo alcance do cinismo sexual. Então, passaram-se 80 e tantos anos, né? E você vê fenômenos como esse das vadias durante a visita do Papa. Elas estão fazendo isto. André Breton seria capaz de fazer o que elas estão fazendo? Não, ele pessoalmente não. Para ele estava fazendo isso numa esfera literária. Tá certo? E a esfera literária ela não permite a expressão direta e física desses impulsos,
Porque a literatura, evidentemente, é uma arte simbólica, né? Ela tem que ter, vamos dizer, a atenuação, ela tem o amortecedor da linguagem literária. Mas com o tempo esse amortecedor é retirado e a proposta aparece nua e crua. E ela vira realidade, por assim dizer. Né? O sonho vira realidade. Vamos supor, se André Breton visse aquela cena das vadias, talvez ele ficasse horrorizado. Dizer, foi você que inventou. Mas... Então, outros expressam repúdio à França e à cultura católica francesa de uma maneira menos infantil. Mas não resta dúvida de que as palestras de Kojève serviram para fornecer os fundamentos intelectuais e psicológicos do movimento geral de repúdio. As traições e capitulações da Segunda Guerra Mundial e a experiência da ocupação nazista aumentaram o desgosto com a herança cultural francesa. A geração de Sartre emergiu da guerra com uma profunda necessidade de encontrar um bode expiatório que carregasse o fardo da sua culpa. O bode escolhido foi a burguesia francesa, e a teoria marxista deu a descrição perfeita dos seus pecados, os quais deixaram de ser nossos quando foram atribuídos ao outro. Você vê, aqui no negócio da totalização, pouco importa o que o outro é realmente em si mesmo. O outro não tem um em si mesmo, ele só tem o para você. Porque o eu e o outro se definem mutuamente. Então é como dizer, nenhum dos dois é nada. Eles só aparecem na relação. Não é isso? Você vê que isso é uma aplicação longínqua, remota, do preceito de Hegel, que diz o ser na sua indeterminação é idêntico ao nada. Então, Deus era um nada, porque ele estava indeterminado. Ele só passa a ser algo na hora que ele se determina, que ele cria um outro, que é a criação. Então, este outro o define, por sua vez. Então, ele passa a ser alguma coisa, e aí começa a história de Deus, que culmina na pessoa de Hegel. Né? Então, isto quer dizer que para você atribuir ao outro os seus próprios atos é a coisa mais fácil do mundo. Basta que você tenha vergonha ou ódio desses atos, você atribui a ele. Pronto, acabou. Não há dificuldade nisso. Quando as pessoas veem certos discursos ideológicos, dizem, mas isso é hipocrisia. Você não está entendendo, a coisa é muito pior do que hipocrisia. É muito pior porque, quer dizer, o hipócrita pelo menos sabe que ele é hipócrita. O hipócrita está fingindo e sabe que está fingindo. Mas esses discípulos do Kojève inventaram uma maneira de fazer isso e esquecer que fizeram. E esse esquecimento se integra na própria visão que eles têm das coisas. Então, no caso, por exemplo, da Segunda Guerra, é claro que a culpa da derrota francesa foi da esquerda. Isso aí não há como se duvidar disso. Por quê? A esquerda estava inteiramente contra a própria França, ela era profundamente antipatriótica. Tá certo? Ao passo que o pessoal da direita prezava muito o exército, as forças armadas, queria rearmar a França, essa coisa toda. O exército já estava queimado por causa do episódio de Dreyfus no começo do século. Né? Que, cá entre nós, até hoje ninguém sabe se o cara era traidor ou não. A versão cinematográfica é que ele era inocente, mas de fato ninguém sabe. Né? Então, quer dizer, a destruição do prestígio das Forças Armadas francesas era um item prioritário da esquerda francesa. Quando veio, então, o pacto Ribbentrop-Molotov, então, aí a ordem era boicotar qualquer esforço de guerra. Então, é claro que a França não conseguiu se rearmar em tempo e os alemães tomaram aquilo por telefone, por assim dizer. Né? Bom, e depois? Agora que os alemães já estão aí, agora o que nós vamos fazer? Né? E não é porque havia um pacto Ribbentrop-Molotov que o Hitler iria poupar os comunistas. Ao contrário, ele já estava invadindo a própria União Soviética. Então, por que ele iria poupar os comunistas franceses? Né? Então, quer dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro. Nós abrimos a porta para o cara, agora ele vem para matar a gente. Né? Como é que você vai explicar isso? Você tem que projetar no outro. Então, eles vão pegar toda a política de antes da guerra e descrevê-la como sendo uma política burguesa, a política do outro. É muito fácil fazer isso. E não tem nada a ver com hipocrisia. É um mecanismo muito mais profundo que a hipocrisia. Então,
Muitos, como o poeta e romancista Luiz Aragon, aquele mesmo que eu estava contando ontem a respeito do negócio do discurso do Khrushchev, filiaram-se ao Partido Comunista, convenientemente se esquecendo do Pacto Nazista Soviético, quando o Partido Comunista sabotou o esforço de guerra francês, organizando greve nas fábricas de munição e exigindo uma paz negociada com Hitler. Claro, eles só mudaram de ideia quando Hitler invadiu a União Soviética. Aí, de repente, eles viraram tudo antinazista. Porém, enquanto o marxismo fornecia... Você vê que a mudança a mudança da doutrina comunista com relação ao nazismo é um dos episódios mais interessantes, porque logo que aparece o nazismo, existem duas teorias marxistas a respeito disso. Primeiro que vamos dizer, o nazismo é uma espécie de radicalização do imperialismo, né? Então a ideologia capitalista ela se radicaliza para destruir o comunismo. Essa é uma teoria. Segunda teoria, o nazismo é um movimento revolucionário de tipo anárquico, pequeno burguês. Então, ele pode contribuir para demolir a sociedade burguesa, mas ele não conseguirá tomar o poder em seguida. Essa é a teoria do Stalin. Você vê, Stalin é um homem espertíssimo. Então, ele diz, os nazistas vão na frente, eles destroem tudo, e depois a gente vem atrás e toma conta, que foi exatamente o que aconteceu, mas assim, milimetricamente. Então, a teoria dele estava certa. É um movimento revolucionário, pequeno burguês. Bom, se é pequeno burguês ou não, não sei, porque, na verdade, o operariado alemão aderiu maciçamente ao nazismo. Mas é um movimento anárquico. Não tem uma... O nazismo, de fato, não tem uma teoria social tão elaborada quanto o marxismo. É uma coisa feita mais na base do improviso emocional. E o Stalin, ciente de que ele, pelo menos, tinha uma técnica científica para a conquista do poder, ele disse, bom, deixa os nazistas na frente, eles destroem tudo. Ele só não previu que o nazista ia voltar contra a própria União Soviética. Então ele cometeu este erro, mas ele o corrigiu rapidamente, conseguiu tirar proveito. Mas então, você vê que antes da guerra existe uma campanha antinazista movida pelos comunistas, ao mesmo tempo que o Stalin está fazendo o pacto Ribbentrop-Molotov, né? E ao mesmo tempo que o Stalin estava ajudando a Alemanha a se rearmar. Então, o Stalin, ele sempre teve isso, ele aposta nos dois cavalos ao mesmo tempo, o que ganhar, ganhou, né? Ele diz, bom, nós falamos contra o nazismo aqui e ajudamos o nazismo ali. Um dos dois vai ganhar e quem ganhar, a gente leva vantagem, né? E isso realmente sempre funcionou. A invasão da Rússia, de fato, Stalin não previu. Então, dizer, bom, mas esse foi um erro tático e não estratégico. No global, ele tinha razão, né? Ele só não foi capaz de prever que o Hitler ia dar para trás, né? Mas quando o Hitler ataca a União Soviética, automaticamente, instantaneamente muda a política de todos os partidos comunistas do mundo, que antes eram pacifistas, agora se tornam belicosos. E nos Estados Unidos, por exemplo, houve um esforço monstro para fazer os Estados Unidos entrar na guerra. Todo esse esforço conduzido pelo Partido Comunista. Ou seja, entrar na guerra não é para defender as democracias ocidentais, para defender os princípios da liberdade. Não, é para defender a União Soviética. A União Soviética não estava muito preparada para uma guerra defensiva contra a Alemanha. Por quê? O Stalin já tinha pensado numa terceira hipótese, que é de ele atacar a Alemanha. Então, ele tinha armado, as forças armadas soviéticas estavam prontíssimas para uma guerra ofensiva. Só que o equipamento de guerra ofensiva não serve para guerra defensiva, porque é tudo de longo alcance. Então, por exemplo, eles tinham aviões de bombardeio para você bombardear cidades, etc. Mas você não tinha avião de caça para defender o seu território. Tá vendo? Então, teve que rapidamente rearticular a indústria bélica soviética com dinheiro americano, com a ajuda americana. Então, fizeram essa tremenda campanha aqui. Toda a retórica antinazista que nós recebemos hoje vem daí. Foram eles que inventaram tudo. Tudo isso aí é o vocabulário comunista criado, não dizer, para, de certo modo, camuflar a própria retórica pró-nazista que eles tinham distribuído antes, né? Então você vê assim, você mente de um jeito, depois você encobre a mentira de outra maneira, faz uma terceira camuflagem. Isso aí não é problema, tá entendendo? Quer dizer, a mente treinada para pensar na base do materialismo dialético pode fazer quantas adaptações você queira. Só uma coisa interessa, você tem que sair por cima. Sempre. Bom,
Porém, enquanto o marxismo... Bom, aqui o Scruton vai começar a sua comparação da cultura francesa com a cultura do meio anglo-saxônico. Esta que fica a parte, para nós, a mais interessante da coisa. Porém, enquanto o marxismo fornecia espinha dorsal para a flácida cultura do antipatriotismo que se espalhou entre os pupilos de Kojève, a França católica sobrevivia. Quando Paul Valéry, o maior dos poetas modernos da França, morreu durante a liberação de Paris, o general de Gaulle organizou um funeral oficial e liderou o cortejo, apesar da presença dos franco-atiradores alemães. Tanto Georges Bernanos quanto François Mauriac sobreviveram à guerra, e Mauriac ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 1952. 4 grandes compositores, Poulenc, Messiaen, Duruflé, Dutilleux, mantiveram vivo o espírito da França católica. É curioso que os católicos dominam a música francesa, música clássica francesa, desde essa época. Eu posso até aqui tocar um trechinho final da ópera Diálogo das Carmelitas, de Francis Poulenc, que é inspirado numa peça do Georges Bernanos. Essa peça ela trata de um grupo de monjas que foram executadas durante a Revolução Francesa. E o episódio é ainda muito mais significativo porque uma dessas monjas foi o personagem do livro do Denis Diderot, A Religiosa, La Religieuse, né? Que virou um filme na década de 80, ganhou um monte de prêmio, etc, etc. Essa história é a história de uma moça da nobreza que que a família manda para um convento e que é mantida no convento a contragosto. Ela quer sair do convento, mas ela é proibida de sair do convento. E essa história, é curioso, que acontecer isso na França na época era absolutamente impossível. Em primeiro lugar, porque a moça era a porteira do convento e ela tinha a chave. Em segundo lugar, porque ela saiu efetivamente do convento, porque ela achou que tinha um parente dela, tinha morrido e que tinha uma herança para ela. Ela foi lá buscar herança, não tinha herança nenhuma, ela voltou para o convento. E ficou lá. E ela foi uma das que foram executadas pela Revolução Francesa. Né? E daí que sai essa peça do Georges Bernanos. O Denis Diderot, ele tinha plena consciência de que a história que ele tinha inventado era falsa, mas ele dizia que era todo documentado, que era um episódio verdadeiro. E havia um tio da moça que escrevia para o Denis Diderot desesperado, querendo saber notícias da menina, como é que estava. Daí Diderot escrevia a carta para ele, dizer, não, ela está muito mal, ela está presa no convento, não pode sair, e ria. Coitado, idiota. Então, é um dos episódios mais deprimentes da história da literatura. Mas a Revolução Francesa, tal como depois a Revolução Espanhola e muitas outras, como toda revolução comunista ou pré-comunista, se apresenta como uma revolução anticapitalista, mas, na verdade, ela é sobretudo antirreligiosa, anticristã. Quer dizer, o foco principal do ataque é sempre a igreja e não a classe capitalista. Em qual contrário, a classe capitalista, uma boa parte adere e tira vantagem disso. Né? Então, vocês querem ouvir um pedacinho da ópera Diálogo da Carmelita? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.